pessoal, boa noite. Como prometido, terças-feiras, olha, mais uma que vai ficar na tua agenda. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí. Eu sei que a maioria do pessoal que não está conseguindo nos acompanhar nesses horários, nas terças-feiras à noite, tem algum compromisso, alguma coisa a fazer, tem ido até o YouTube e daí você consegue, ou no Instagram mesmo. Hoje trago muitas informações, papel e caneta na mão, que vocês vão tirar informações que para mim também são novidades. Então essa parte odontológica está chegando agora, junto ao nosso programa de desintoxicação CRIAR. Muitas coisas importantes para vocês. Eu sou o Dr. Alcir Marques, naturopata biomolecular, trabalhando há 30 anos numa coisa que eu digo sempre, que é uma árdua missão, que é levar até vocês a oportunidade de acender uma luz a mais. Porque todas as informações que nós temos, mesmo assim, não significa que não iremos adoecer. Porque equilíbrio é uma coisa que tem que ser conquistada todo dia, todo momento, a cada respiração, certo? Você fez atividade física esse final de semana? Você cuidou da tua alimentação esse final de semana? Você meditou? Você se concentrou? Ou você deixou a vida te levar? Né? Deixou no modo no modo tudo ok, tudo bem, vou fazer o que todo mundo está fazendo. E você sabe que fazendo tudo que todo mundo faz, você vai parar lá naquela fila dos hospitais, e a gente quer evitar que isso venha acontecer com você. Eu fico muito triste quando chega um paciente até mim e diz assim: doutor, eu como de tudo. Sabe o que ressoa na minha mente esse como de tudo? Que é uma pessoa descuidada, que é uma pessoa que não sabe o que é o certo, o que é o errado. Não podemos entrar e dizer eu como de tudo. Você tem que comer o que teu corpo necessita. Se você comer tudo que te oferecem, aí você vai ter que comprar um bom plano de saúde, fazer uma boa caderneta, uma boa conta na farmácia da esquina. Primeira dica, tu já tem o teu livro? Não é o meu livro ainda, hein? Mas é o livro de uma pessoa que a gente gosta muito, o Dr. Manuel Rocha. Tem um resumo, eu quase chamo uma Bíblia da saúde. Tanto que ele vem da medicina convencional para a medicina integrativa. 3 ou 4 capítulos aqui já vão fazer você se posicionar perante o que é certo e o que é errado. Eu agora que estou entrando um pouco mais nos estudos hormonais, que são coisas que dentro da naturopatia a gente não levava tanto a sério porque a gente não podia recomendar. Agora, como estão liberando muitas coisas, como vocês viram aí, o ácido hialurônico não se encontrava no Brasil também. 2 anos atrás, 3 anos atrás, ninguém conseguia comprar aqui no Brasil. Hoje temos aí o maravilhoso ácido hialurônico CRIAR. Milhares de resultados bons. Porque eu falo milhares porque nós temos aí centenas de profissionais que estão mandando resultados para nós sempre. Então, se você está tomando ácido hialurônico, eu estou tomando o meu aqui, ó, eu vou confessar para vocês, hein? Esse aqui é o mais vegano deles, ele não tem gosto e não tem cor, mas eu entendi porque muitos pacientes não querem mais tomar ele. Não tem gosto de nada, não tem, então ele ficou assim neutro. Então, o de maçã, ele tem um gostinho da casca da maçã, uma sensação bem suave, bem gostosinho, e ele continua sendo vegano, tá, pessoal? Comenta conosco aí o que você está achando dos resultados, como é que você está se sentindo. A última live que nós fizemos, a semana retrasada, não a última, a retrasada com o Dr. Manuel, a última com o Dr. Manuel, ele falou muito bem sobre, após a desintoxicação do programa CRIAR, a ação que ele tem feito com as alterações intestinais. Vocês sabem que tem várias síndromes diferentes aí, intestino irritável, a impermeabilidade. Então ele tem achado resultados muito positivos. Você sabe que a gente não deixa ninguém recomendar o programa de desintoxicação CRIAR se você não usou em você, para você retirar aquelas dúvidas, aquelas ações. E essa pessoa especial aí que nós vamos trazer até aqui, que eu vi que ela já está aí no aguardo, a doutora Elisângela Parron, ela nos mandou uma foto maravilhosa, ela e o marido finalizando o programa CRIAR. Isso eu fico impactado. Eu vou falar para vocês, eu estou essa semana eu entrei agora na segunda-feira com tudo para fazer a minha desintoxicação. Eu estou fazendo em média a cada mudança de estação, às vezes faço um pouco mais, um pouco menos,
Você deve estar se perguntando, nossa, eu fiz faz 2, 3 anos, quando que eu devo fazer de novo? Gostei de uma coisa que eu vejo sempre a doutora Elisângela falando, que você deve fazer quando você sentir os sintomas novamente. Eu peguei de você aí, doutora Elisângela. Quando você sentir os sintomas novamente. Então, a cinta começou a apertar, começou a ficar com menos energia no dia a dia, pode ser que está com o tanque cheio de toxinas. Então, vamos para cima e vamos fazendo essa parte. No livro, tem a página 53. Nossa, eu não sabia que ele tinha tirado tantas informações sobre a melatonina. E como eu, como naturopata, não poderia sugerir a melatonina, eu simplesmente, em alguns casos que eu sentia necessidade, eu pedia para o nosso grupo, médico faz parte da nossa equipe, para fazer umas prescrições para nós. Hoje nós conseguimos lançar a melatonina porque a melatonina foi liberada pela Anvisa, numa dosagem pequenininha, 2,10 miligramas, mas que dá para nós fazermos um trabalho legal, tá? Então, um desafio para você. Esquece que melatonina é simplesmente para equilibrar o teu círculo circadiano ali, para fazer você dormir bem. Não, isso aqui é mais do que, tem mais utilidades do que o Bombril. Então, se você está com pressão arterial alterada, você está com uma pré-diabetes, você está com... Nós vamos fazer uma live bem breve de lançamento da melatonina Criar e até lá nós já estamos somando resultados. Fica ligado aí que nós temos muita informação. Se você é um profissional aí que faz parte da nossa equipe, que trabalha com os produtos da linha Criar, então já dá para você entrar em contato com a nossa equipe e ter mais informações. Tem essa outra parte com a doutora Mariana aqui, que nós fizemos o lançamento do livro lá em Brasília com o Dr. Manuel, tem um trabalho recorde dentro de informações nutricionais. Você tem dificuldade de montar o teu cardápio, tá? Você precisa de um cardápio, você quer saber quanto que você deve fazer? Então o que aconteceu? Aqui você tem todas as funções nutricionais. Vocês viram ali, né, que você também pode baixar hoje também. Você pode adquirir o livro em PDF, pelo que eu vi lá, Hotmart, isso. Ele tem lá esse livro à disposição e hoje é um dos grandes trabalhos que nós estamos usando para o consultório. Por que eu recomendo para você que está nos assistindo nesse momento, nos vendo ou vai recomendar para o pessoal? Porque isso aqui é um manual. Aqui dentro nós temos uns 2, 3 anos de estudos que você vai resumir no teu tratamento. É só seguir o beabá. Aqui, está muito bem elaborado. Parabéns, doutor Manuel. Isso aqui é uma das coisas que eu vou ajudar por toda a minha vida, que alcance muito mais espaço, até os nossos profissionais fazerem aí os livros deles, para cada vez nós somarmos mais, levando em consideração o importante para você e para mim é uma coisa só, independente do tempo. Eu fico feliz de você estar se dando esse tempo nesse momento, é o resultado que você tem. Todo mundo fala de longevidade, de qualidade de vida, de viver bem, de viver isso, viver aquilo. Só que o que a gente tem visto? Que as pessoas, muitas vezes, que estão propagando toda essa ação, chegam a um determinado momento, desenvolvem um CA. Vamos saber por que tudo isso? Então hoje nós vamos entrar em alguns detalhes mais importantes. Terça-feira que vem já quero convidar vocês, fiquem ligados, vamos ter mais informações aí, temos mais uma grande profissional que vai fazer parte da nossa equipe, um depoimento para contar para vocês sobre desintoxicação fantástico, tá? Mas ainda é segredo. Já vamos fazer o convite para a doutora Rosângela Parron. Boa noite, você já me faz entrar rindo. Você tem que me chamar de Rosângela, Alcir? Meu Deus, Elisângela, oh, mil desculpas. Doutora Elisângela, fico muito feliz aí por você doar esse tempo para mim, para os nossos colegas, para os nossos profissionais que vão nos assistir agora e também futuramente. Tenho recebido assim muitos presentes de Deus com os amigos que Ele tem nos colocado nos últimos tempos. E você é uma das pessoas que mora no nosso coração aqui. É tão pouco tempo que a gente se conhece, mas parece que a gente já está trabalhando junto há muito tempo aí. Sim. Principalmente pelos detalhes que você trouxe para somar com o que a gente já está fazendo. Eu sei que você trabalha na parte odontológica, é cirurgiã, é especialista na área da medicina integrativa, que é uma das coisas que nos abraça mais ainda, né? Sai um pouco do padrão moderno, traz uma medicina verdadeira, né? Que é aquela medicina lá das suas origens. Então, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso pessoal, para nós começar o nosso bate-papo aí hoje. Olá, eu sou Elisângela Parron, eu sou cirurgiã dentista de formação, e nesses 26 anos eu
fui agregando algumas pós-graduações e algumas especializações. E hoje eu tenho esse conjunto de integrativa, né, de atividades integrativas no consultório, onde tudo eu consigo ver os marcadores pela boca, pela língua, pela face no geral, né, cabeça e pescoço, a gente consegue achar todos os marcadores, porque ali estão os meridianos. Então, em vez de a gente falar do currículo, porque a gente com 26 anos, o currículo já é grande, né? A gente não para de estudar, tá sempre estudando. Não, não para nunca. Só para você fazer uma graça, você fica mostrando, também tem, ó, doutor... Ó. Legal, legal. E a minha dedicatória é linda, ó. Olha só que legal, né? E a gente consegue juntar, né, um médico, um naturopata, uma cardiologista, uma dentista, e tudo isso se afunila de uma forma muito positiva. E a gente tem tido bastante sucesso, graças a Deus. Eu falo que Deus é muito generoso, né? E vai colocando as pessoas no nosso caminho, tanto os pacientes quanto os parceiros de trabalho. E isso só vem agregar. Porque você falou aí do seu kit, do ácido hialurônico, da melatonina, tudo isso. Como isso tudo interage, né? Com Elisângela Parron, sendo dentista, né? Então, às vezes acontece no consultório ainda. A Fábia também tem, eu trouxe o seu, né, Fábia? Acontece das pessoas, alguém indica, né? Por exemplo, vou indicar uma amiga minha. E aí ele indica a amiga para passar. E quando ele olha, ele diz, não, mas é dentista. Não, eu não estou procurando uma dentista. Acontece bastante. Não, mas ela é dentista, né? Eu sou dentista. E o dente está conectado no corpo que está com problema. Hello? Deu para captar? Essa medicina dada como moderna, na verdade, os parâmetros são muito novos. Tudo é em cima da pesquisa, tudo é em cima da ciência. E eu vou falar que eu sou afim da presença e não da ciência, né? Tudo que foi presente, né? Quando a gente fala aí de 2000 anos antes de Cristo, eu acho que já se provou um pouco mais coisas. Quando a gente pega, vamos fazer uma limpeza de fígado, que seja, né? Que é o que a gente vai desenvolver hoje. Olha quantas coisas ali que tem da natureza. Então, se a gente entender que tudo que está na natureza é para gente e que cada uma tem uma particularidade, a gente vai se beneficiar. Ao invés da gente estar dentro de um supermercado se entupindo de alimento, de produto alimentício, que aquilo não é alimento, se entupindo de pacotes, se entupindo de metal. Você vê hoje, né, os corpos dos homens e das mulheres são corpos com formatos totalmente inéditos, né, que há 20 anos atrás não existia. Toda essa epigenética sendo totalmente modificada por conta do que você está ingerindo, do que você está escolhendo. Mas é que eu tenho pressa. Você tem pressa de quê? De morrer? Então continua, que tá tudo certo. O caminho é esse daí, né? Mas, graças a Deus, não só a odontologia biológica, né, que eu fiz vários cursos de saúde integrativa, dentro da medicina integrativa, então vai trazendo isso para a gente vai conseguindo fazer uma relação muito forte com a odontologia. E quando você olha para o paciente e você entende que se ele tem um elemento, um dente que tem alguma conexão com algum órgão, eu não preciso pensar no órgão, eu só preciso pensar no resultado do tratamento do dente. Tá? Isso quando o dente mostra os sinais, os sintomas. O grande problema é quando não mostra. Porque, vamos imaginar, quem está aqui já está um pouco mais antenado. Então, o paciente fala, eu tô com uma inflamação no dente. Tem gente que passa, Alcir, com uma inflamação, com o dente drenando pus, 3, 4, 5, 6 anos. Nossa! As pessoas chegam assim e falam assim, meu dente está um caco. Mas não, esses cacos eu tenho há muito tempo. Por quê? Lembra que a gente ainda falou, né, com a nossa amiga cardiologista lá aquele dia, nós conversamos com a médica cardiologista, e foi o que ela ainda falou, né? Eu falei assim, olha, dente dá trabalho de cuidar, porque nós temos 32. Aí ela disse assim, e eu ainda brinquei com ela, né? Eu falei assim, e coração só tem um. Ela falou assim, mas você vive sem os 32, mas sem o coração não. Eu falei, razão. Mas só marcadores para coração, nós temos 4 áreas na boca. Com esse advento que a gente já sabe o que está acontecendo nesses últimos 2 anos, tantas pessoas com marcadores cardíacos, se começar a olhar a região na boca que tem interferência, vai ser muito bem-vindo e você pode tratar isso antes do problema acontecer. É um microsistema muito macro. muito macro, isso mesmo. Né? Porque a gente tem que olhar o ser humano como um todo, né? Você, como naturopata, faz isso com excelência.
Mas muitas vezes o profissional da área da saúde, mesmo o cirurgião dentista, ele fica tão especialista, tão especialista, que ele esquece que aquilo que ele se especializou, ele se afunilou tanto naquilo que ele não olha para o grande. Ele olha do micro e não para o macro. E muitas vezes ele está perdendo um implante, muitas vezes uma cárie não deu certo, a restauração, ele fez um canal, o canal não deu certo, ele fez um pino, o pino não deu certo, ele retratou o canal, ele perdeu, fez um implante, ele perdeu o implante, fez uma prótese, e ele só vê o paciente adoecendo e muitas vezes ele se sente até meio incapacitado. Nossa, o que está acontecendo? E ele não percebe que a culpa não é dele de oferecer o tratamento. Mas se ele buscasse o conhecimento para ajudar esse paciente num processo de regeneração, seria fantástico. Então, a gente vê quantos pacientes novos com Parkinson cada vez mais cedo, né? A gente fala tanto, né? Vamos falar, quando a gente vai mexer nos dentinhos lá, remoção de mercúrio. Hoje, a nossa classe é a classe mais tóxica que tem. Eu acho que é a mais insalubre. Eu falo para a Alessandra, ela está aqui. A insalubridade é muito grande dentro da classe odontológica, porque nós inalamos solventes, nós inalamos tudo que tem na cavidade oral, que a gente sabe que é o campo mais contaminado, e a gente inala ainda todo esse metal. Então, muito paciente com artrite reumatoide, muito paciente com problema de coluna, muito paciente não, muito cirurgião dentista. Então, ele não conseguiu olhar nem que ele tinha isso. Que os cirurgiões dentistas, que quem está aqui, tem aqui 40 pessoas escutando. Apesar, vamos compartilhar, né? Vamos mandar aí o negócio do aviãozinho lá. Quando a gente conversou por telefone, daí nós tivemos aquele primeiro congresso, eu acho que foi lá em São José dos Campos. Foi. Primeiro congresso nós tivemos juntos. Nós saímos do congresso, fomos lá tomar um café. 15 minutos que eu conversei contigo, eu entendi tudo, a preciosidade do que você conseguiu desenvolver, porque eu te falo de coração. Eu conheço muitos profissionais na área de odontologia, profissional que hoje se diz biológico, mas que ainda estão em pequenos campos. Você foi a primeira pessoa que gerou uma visão, não foi 180 graus, foi 360 graus. Você fez 2 voltas assim, e quando você me falou uma coisa, se você me permite aqui, eu sei de tudo que está acontecendo. Tem aquele modismo hoje no dia a dia, né? Hoje é a babosa que está curando o câncer. Então, vamos todo mundo usar a babosa. Um exemplo. Daí o pessoal sai com uma situação e outra. E na área da saúde, a gente está todo dia recebendo situações que parece que o pessoal está descobrindo a cura de tudo com uma situação e a gente sabe que isso não existe. É todo um contexto de muitas coisas, que eu até brinco. Até hoje, com um paciente aqui, ficou meio recluso a querer se tratar, e daí, de repente, eu disse para ele, mas qual que é a parte mais importante do teu carro? Qual que é a parte que faz você se sentir seguro dentro do teu carro? Será que é uma chave que não está rachada ali? Se é os pneus que estão bons, é o motor, é o combustível que você tem para ir até em casa? Daí ele olhou para mim assim e disse, não, isso é sacanagem, Max. Tudo no carro é importante. Eu disse, mas por que tudo no carro é importante e você cuida e você se deixa de lado até você sentir uma dor? Sabendo nós aí da medicina integrativa que a maioria das doenças que são fatais, elas não trazem sintoma, são subclínicas, a maioria delas. Sim. Então, esse tipo de luz você me trouxe naquela conversa. Eu senti que você estava ligado nisso, porque eu via muitas pessoas, até aqui na minha região, falando, a amálgama faz mal, porque libera tanto, faz isso, faz aquilo. De repente eu estou de frente com uma especialista e ela me diz, Max, eu ainda estou com cuidados. Como é importante esse tipo de consciência? Porque as pessoas não podem entrar simplesmente porque aquilo lá vai mudar, mas e as consequências de tudo isso aí? Ali a coisa eu senti que ia ser muito maior do que eu imaginava. Quando a gente entra nesse modismo, né, tudo existe, o material, o processo, a conscientização, o que gerou, o que intoxicou, como você vai eliminar. Não é simples, não tem pílula mágica. Né? Lá na farmácia não tem pílula mágica. E hoje nós temos uma carência afetiva tão grande que a gente precisa de uma pílula mágica. Então, as pessoas, às vezes, eu recebo assim, o que cura isso? Né? Outro dia eu adorei, eu abri a caixinha de pergunta e alguém falou assim, qual é o start para o câncer? Aí eu coloquei assim, raiva, rancor, falta de perdão, medo, insegurança, tristeza. Aí as pessoas me perguntavam, não, eu não quis dizer isso. Não, mas é que é isso. Não, eles queriam saber outra coisa, assim,
assim, ah, é porque eu tomei uma água contaminada, porque eu, sei lá, porque eu comi pão a vida. Não, também vai ajudar. Foi lá na base da... Você tem que trabalhar tudo isso, porque a doença não começa no plano físico, ela começa no plano emocional, no vibracional, né? Quando você tem aquela sensação, acho que alguma coisa não tá boa. E super encaixa com o que você fala da seguinte maneira: o assintomático. Então, aquele dente que tá drenando pus, aquele dente que tá mole, aquele dente que tá fazendo o canal, perfeito, é fácil de você perceber. Agora, para quem está aqui, né? Nesses 40 que estamos aqui falando isso. O paciente entende esse start. Porque algum dia alguém falou de dente, né? Então aí o cara vai lá e fala assim, então vamos tirar o dente. Aí eu falo assim, será que é tirar o dente? Nós já conversamos sobre isso. A maioria dos profissionais vão pensar, vamos tirar o dente. Eu vou pensar, vamos tratar o dente, mas vamos entender o que fez o dente adoecer. Nossa. Porque senão você não vai na fonte, senão você fica secando o gelo ali, porque não é tirar dente, ou não é fazer canal, ou não é aplicar um desensibilizador, não é esse. Então, se os dentistas entendessem, eu acho que hoje deve ter, em São Paulo, deve estar no CRO uns 350 mil, mais ou menos. Se eu acho que 1/10 disso entendesse que quando o paciente senta, ele pode fazer um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de esclerose, ele pode fazer um diagnóstico de Parkinson, um diagnóstico de doença autoimune precoce. Precoce e preventivo, né? Ele tomar consciência de poder agir. Nossa, muito importante isso. O que é uma mamografia? É um exame preventivo? Não. É um exame detectivo. Você detectou ali. Preventivo é antes do nódulo formar. E o dentista pode ver isso. E eles não conseguem entender isso. Então, eu falo que hoje eu não quero lutar pelo dentista biológico. Eu quero lutar para que as pessoas, os doentes, entendam a necessidade deles olharem o foco dentário. Que eles nem percebem que tem, tá? Então, assim, é muito difícil ele fazer a ligação. E a gente tem os focos dentários que estão exacerbados, que estão drenando, que tá aquela balbúrdia toda, e a gente tem aqueles quietinhos, que foi por uma extração, foi porque o cara fez uma ortodontia, foi porque o dentista, na hora de fazer o ajuste, não fez um ajuste talvez tão refinado como deveria ter sido feito. Então, tudo isso vai causar traumas que, exacerbados por esses sentimentos, por essas sensações, por essas vibrações negativas, vão levar à doença. Então, quando você olha o seu paciente na cadeira e você entende como tá pâncreas, você entende como tá fígado, e aí você vai dizer assim, e o que tem a ver a dentista com limpar fígado? Né? Eu tenho grupos que eu trabalho de odontologia da faculdade, que eles mostram lá uma língua e eles colocam assim na língua, né? Ai, olha, tem uma lesão aqui, e nessa lesão, eu não sei o que eu faço. Aí um fala assim, olha, é marca da mordida, tá com apertamento. O outro fala assim, olha, é bom fazer um estudo patológico. Em resumo, eu vou lá e falo assim, olha, aí tem mercúrio no fígado, tem chumbo no fígado. Aí eu brinco que o grupo para de falar. Eu digo assim, por quê? Tá marcando na língua a área do fígado. E você consegue identificar na língua do paciente, qualquer um que agora aqui colocar a língua para fora, consegue identificar várias áreas, entender como estão os seus órgãos. Então, em vez do dentista fazer um histopatológico, se ele fizer a conexão do dente com o órgão, pronto, ele já fala, ele não precisa saber tratar fígado. Ele só precisa saber ler a mensagem, né? Outro dia alguém disse assim, eu fui ao médico e ele não encontrou nada. Aliás, ele falou que nem tem relação com o dente. Aí eu falei assim, olha, eu vou dar minha opinião como profissional. Todas as vezes que eu procurei, eu encontrei. Às vezes que eu não procurei, eu não encontrei. Então, quantas vezes, né? Eu acho que Steve Jobs, eu não tenho certeza, que falava que você não sabe o que você quer até que alguém te apresente. Se você não tem o conhecimento, fica difícil de você ter um entendimento. Então, quando a gente pensa, quantas complicações eu posso ter num fígado por conta de um dente? Várias. E quando você me chamou lá no congresso, né, no meio daquele bando de gente lá e falou assim, vem aqui, que as minhas perninhas tremeram, eu falei, meu Deus, o que eu tenho que falar? E num congresso com 400 terapeutas que tinha ali, eu perguntei, tinha médico, tinha dentista, tinha terapeuta, tinha muita gente. E eu perguntei o quê? Essa bichinha retada.
eu perguntei o que naquele momento? Quantos dentistas tem aqui? E no meio de 400 profissionais da área da saúde, 10 levantaram a mão. E assim, eu fico muito feliz. Mas do lado, antes a gente não via isso. Mas mesmo estando feliz, eu tenho certeza que esses profissionais estiveram ali, porque eles tiveram o start da doença dentro de casa. Eles foram tratar eles mesmos, foram tratar um filho, a mãe, o pai, um amigo. Eles foram estudar para sair daquele convencional que não aceitava mais. E hoje, eu acho que as pessoas que estão... Antes eu tinha que explicar muito o meu trabalho. Hoje as pessoas chegam até mim dizendo assim, eu quero fazer isso. Então as pessoas estão buscando conhecimento. Eu acho que é uma ferramenta muito positiva, né, Alcir? Sem dúvida. Eu acho que tem um percentual ainda muito grande da população que está com os olhos vendados e está vendo somente a casca. Você vê aí tanto nas harmonizações faciais, isso e aquilo. A gente vê tanta coisa no consultório que você não imagina. Muitas pessoas não entendem que se o corpo não estiver preparado, muitas vezes, para uma mudança, ele pode estar interferindo mais ainda na área, vamos dizer assim, até visceral, que é o que a gente percebe aqui. Quando ele começa, ele coloca um botox aqui, ele coloca um preenchimento ali, ele faz uma mudança, nossa, isso aí abala toda a estrutura. Olha. Ele fica bonitinho por fora, em um período muito pequeno, é que nem o pessoal que vai para os spas. Eu sofria muito no passado, assim, porque eu tinha umas pacientes que eram maravilhosas, mas elas iam todo ano, porque a família queria que elas fossem para o spa, e elas levavam, tipo assim, dependendo de quantos dias iam ficar, uma semana, levavam 1 quilo de chocolate para poder ficarem lá. Então, eu vejo mais ou menos isso acontecendo no dia a dia, porque ficou muito prático para essas mudanças, mas não ficou consciente para as pessoas entenderem a profundidade que é fazer essas mudanças. Mas olha, Alcir, você falou assim, né? Hoje a gente tem muito profissional, eles vão para a parte da harmonização. Eu também faço harmonização. Eu tenho uma das pós-graduações em harmonização. Só que às vezes a pessoa está preenchendo uma olheira, se ela limpasse um fígado, ela não precisava preencher a olheira. Ela beneficiava, porque o fígado está marcado. E muitas vezes ele está colocando um ácido hialurônico, e esse ácido hialurônico pode ser um campo interferente, pode ser um bloqueio. Então eu sempre digo, o que é um campo interferente? Um campo interferente é isso. É alguma coisa que não vai deixar essa frequência fluir. Então, assim, se você entender o que seu paciente tem, é mais fácil. O resultado é muito mais saudável, porque você beneficia seu paciente, vai fazer uma harmonização, pede um TGO e um TGP para ele. Você vai ter alteração. Aí você vai falar assim, poxa vida, mas o que tem a ver o fígado? Se você não sabe, o fígado é um filtro. Vamos falar simples, né? É o filtro. Se é filtro, tudo que está rolando por aí passou por lá. Se você está rolando coisa boa, tem coisa boa. Se está rolando coisa ruim, tem coisa ruim. E nos dias de hoje, a gente convivendo com 80 mil toxinas diárias, o que vai ter nesse fígado? Só coisa ruim. É onde eu entro, é onde a gente entra com várias coisas para fazer uma limpeza. E a gente pensa nas vísceras com muito carinho. E isso está marcado na boca. Tá? E isso, o start foi um sentimento. Quando eu falo de sentimento, lembra que a gente conversou? Você assim, como assim? É o start. O seu fígado é quem guarda raiva. Aí eu não guardo raiva. Quem eu não gosto, eu deleto e não falo mais. Então, você guarda raiva. Não, eu não guardo raiva. Eu só não falo mais com a pessoa e tá tudo certo. Você guarda raiva. Pode me dar um beijo. Você guarda raiva. Você acabou de falar. Né? Porque se você não guardasse, você falaria com a pessoa. Então, isso vai desequilibrar o seu órgão. E se você tiver, nesse momento, um campo interferente nesse dente, que são os caninos, que a gente representa olho e fígado, você vai ter problema ali, sim. Então, se o dentista olhar isso e ver sentimento, ver víscera, ver órgão, ver... O cenário. Muitos pacientes, agora que eu falei de cárie, muitos pacientes sangram a gengiva em só um lugar. Doutora, só sangra aqui. Eu sou periodontista, então eu posso falar com bastante autoridade. Então é porque aqui tem uma perda vertical, aqui o seu sulco gengival está pior, aqui o epitélio juncional depledou. Não. Ali tem um órgão marcado. É só você olhar para o órgão. Trazer a limpeza de fígado, porque eu já fazia muitas coisas. Eu não tenho nada contra quem faz a limpeza de fígado tradicional. Eu acho que é ótimo. Aquelas caseiras, né? Sim, mas eu nunca me senti segura. Nunca me senti. Eu fui me sentir quando eu conheci
um kit onde eu tinha a reparação de fígado. E não só a fase que eu tinha detoxificação de fígado. E eu fiquei muito segura. E hoje a Maria tá tomando azeite. Daqui a pouco eu vou dar um berro aqui para ela catar o azeite dela. Uma das coisas que eu digo que tem nos ajudado muito é ter acrescentado aquele detox enzimático para nós preservarmos as enzimas também. Quando ele entra naquela parte só mecânica que é feita por a maioria desses kits aí feitos em casa, né, esses caseiros, ele não dá aquele suporte, porque se faltar qualquer um daqueles elementos que nem eu expliquei lá no congresso, há uma sobrecarga maior e eu percebo que as pessoas, quando a gente faz, eu sempre procuro pedir para o pessoal antes do programa criar e o pós, sempre o acompanhamento com os exames laboratoriais também, por mais que a gente usa todas as ressonâncias, todo o resto do trabalho, mas até por um suporte, como eu tenho na minha rede um grupo grande de médicos e profissionais, eu ainda brinco assim, ó, ainda eles estão saindo daquele loteamento, porque um médico me falou uma coisa lá no congresso, um colega meu, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, Marcos, ele tinha vindo lá do Pará, você acho que não chegou a ver lá, porque estava muito corrido lá no congresso, ele disse assim, Marcos, eu vim para conhecer você, porque eu tirei a minha vesícula faz tantos anos, e eu estou com esteatose grau 2, beirando o grau 3, e eu me cuido. Eu disse, deve se cuidar sem dúvida. Mas ele diz assim, que o conhecimento, né, de cada um dá certeza para eles. Eu tenho certeza que eles lotearam o ser humano nas universidades. Então, loteou profissional para a área do coração, até a tua área. Eu imagino a dificuldade que tem para a parte odontológica, que é aquilo que eu te trouxe lá no congresso e te chamei lá na frente, eu disse assim, a dificuldade que eu tenho de colocar na cabeça do médico da necessidade dele limpar o terreno biológico, de fazer a base da detoxificação. O próprio terapeuta, muitas vezes, ele não consegue entender. A nutricionista, então, a gente tem vários nutricionistas muito queridos aí, mas um grupo muito grande de profissionais que estão seguindo somente aquela linha. E como isso é difícil para se falar de uma saúde integrativa, né? O que eu digo, Alci? Eu digo que hoje, por exemplo, dentro dos terapeutas, dentro dos médicos, dentro dos dentistas, dentro da enfermagem, dentro das pessoas que fazem saúde integrativa, eu digo assim, que eles criam um espectro de ter aumentado a caixa. Eles não saem da caixa. Então, assim, eu não como pizza, eu sempre falo isso, eu não como pizza, mas a saúde integrativa é uma pizza de 40 pedaços. Aí o cara vai lá e faz assim, ozonoterapia. Ele fala, eu faço integrativa. Aí o cara vai lá e fala assim, eu faço terapia neural. Eu sou dentista. Você tem que cada vez consumir mais e digerir mais fatias e interagir mais fatias. Quando você fala assim, eu tenho a impressão que dividir o corpo, você não tem a impressão. Acho que foi em 1900 quando Rockefeller fez isso, acho que foi em 1928, eu não tenho certeza se foi isso, né? Então, por exemplo, paciente com marcador cardíaco, tá lá na boca, ele fez extração do terceiro molar. Se essa criança tá depressiva, você pode ver que ela fez a extração do dente faz 4 ou 5 meses. A pessoa não consegue engravidar, tá marcado dentro da boca. O cara tem câncer de próstata, tá marcado dentro da boca. O cara tem Covid. Eu podia falar essa palavra? Porque não pode, né? Porque senão já bloqueia. O cara tem aí a doença atual. Eu já sei qual é o dente dele que tá doente. Até hoje, eu não vi um paciente dessa cepa, não. Mas dessa cepa, se eu falar até hoje, não. Mas da outra cepa, sem ser a Omicron, não teve um que eu vi que quando teve, não estava com problema no dente do pulmão. Não teve um paciente. Essa não. Essa tá diferente, mas o outro. E tá marcado dentro da boca. Pacientes acamados que ficaram de UTI, eu conhecia o paciente, eu vim aqui porque eu preciso tratar síndrome pós a doença, o que eu faço, tal, não sei o quê, vamos lá. Radiografia. Então, já batia, olho do pulmão, dente do pulmão, mais ou menos 3, 4 dentes comprometidos. Não, esse dente aqui, doutora, estão uns 4 anos tratando o canal. Filho, se tá 4 anos, não resolveu. É igual fim de namoro. Você tá ensaiando 4 anos para terminar, não vai rolar. Pode acabar o negócio. Já desandou faz tempo. Entendi. Entendeu? Sim. Não tem como ser diferente. Então, assim, a relação é muito grande. Mas a gente, talvez, não consiga levar isso para profissionais da área da saúde.
Se a gente conseguir levar para os nossos pacientes falar para o amigo dele, falar para o vizinho dele, se esse paciente está com esse marcador, ele não resolveu isso ainda, está marcado dentro da boca. Os meridianos estão comprometidos ali. Então, se o profissional olha isso, se o médico não viu, tudo bem. Se o dentista não viu, tudo bem. Mas se ele percebeu, eu falo que nós temos um aurímetro, a gente ambulante, né? A gente tem a percepção. Você percebeu que não tá bom, seu intuito vai fundo, é aquilo ali mesmo. Então, essa percepção, se a gente conseguir levar para os pacientes, isso é maravilhoso, porque o paciente, ele tem família. Então, pelo menos ele tem em casa 3 ou 4 pessoas, no mínimo. Então, talvez ele não consiga convencer as pessoas. Agora, se ele começar a melhorar de saúde e a família começar a olhar, vai dizer, o que esse cara fez de diferente que todo mundo aqui em casa morre do coração e ele até agora não deu nenhum piripaque. Por exemplo, eu tô lá com uma família que, infelizmente, perderam o pai agora, há pouco tempo. Certo. E o problema era um câncer no fígado. E ela, para ver como tudo tá conectado, né? Quando a gente coloca o seu produto de forma diferente, que o Alcir quase pirou no começo, que a gente misturou tudo. Que o pessoal muitas vezes pensa que vai fazer uma desintoxicação, um detox, e que terminou por ali. E eu acho que ali está começando a engrenar. Então, esse tipo de consciência são pessoas de luz como você, eu e todas as nossas equipes aí, que estão aumentando a nível mundial, né? Graças a Deus, que nos leva a crer nessa força que nós temos que dar para eles, porque a pessoa parou o sintoma, ela diz assim, até eu tive um caso essa semana passada, que a pessoa estava com dor no joelho, ela começou a tomar o ácido hialurônico, começou a se sentir bem, e meu professor de tênis, e daí ele disse, nossa, eu peguei ele na quadra chorando, que ele estava lá, eu vou ter que parar, vou ter que desistir, porque eu não estou conseguindo terminar ali, eu vou ter que parar de jogar tênis. E daí, de repente, ele fez uma aplicação de ozônio, que eu indiquei para ele, tomou o ácido hialurônico, pedi para ele mexer um pouquinho na alimentação, e dali 30 dias ele está jogando 3 vezes por semana, que ele ia desistir. Então, eu vou querer o depoimento dele no futuro, já cobrei. E daí, sabe o que ele tem a coragem de me dizer? Eu acho que eu já vou parar de tomar um ácido hialurônico. Por exemplo, você entra com toda essa magnitude, você limpa, você repõe, e você olha o foco dentário, só que às vezes o dentista não consegue entender, os meus colegas não conseguem entender. Se a gente conseguir entender, é fantástico, porque ele vai contar para o outro, e se dentro da família não escutar, algum amigo vai escutar, e ele vai chegar no profissional e vai dizer, eu preciso de tal coisa, eu preciso de ver tal dente. Se o profissional falar para ele, não tem coerência, o que ele vai fazer? Ele vai procurar alguém que fale com coerência. Então, por exemplo, quando a gente fala da parte do fígado, que a gente gosta tanto de repor tudo isso, de tratar isso, para quem faz harmonização orofacial, eu acho que se o cara entrasse para fazer harmonização orofacial, tinha que ser protocolo do cara usar o kit para limpar, porque você vai colocar um produto de altíssima qualidade. Limpa antes, você vai aproveitar muito mais. Eu quando estou limpando o fígado, minha olheira fica extremamente mais clara. Quem sabe que eu faço, já vira e fala, você tá limpando, né? Eu falo, tô limpando. Isso aqui, gente, isso aqui é um fígado congestionado, ponto. Me diz uma coisa, eu sei que você terminou, você e teu esposo, agora faz poucos dias o programa Criar, né? Semana passada, retrasada? Acho que foi no domingo. Que era o 8º dia já. Eu fiz eliminação na segunda. Primeiro programa Criar dele, não? Já é o segundo? Dele foi o primeiro. O meu foi o 19º. O dele foi o primeiro? O dele foi o primeiro. Então conta pra nós aí, como é que as esposas conseguem fazer o programa Criar, já que você... Eu vou te contar como é que eu consegui que ele fizesse. Na verdade, eu não insisto nada, eu deixo ele totalmente à vontade. Eu com um monte de folha, estudando as eliminações do pessoal que faz o protocolo IDF. E ele viu, estudando, e disse, o que é isso? E esse aqui, o que é isso? Isso aqui, o que é isso? E ele via, né? Porque eu trago o trabalho para casa, a mesa é grande, eu espalhava as folhas. Eu peço para que os pacientes que fazem um protocolo com a gente, no final do protocolo, a gente faz como se fosse uma consultoria para eles individualizada. Então, a gente analisa as pedras e dá sequência no procedimento e tratamento deles, né? Então, eu imprimi e vou analisando uma por uma e fazendo o relatório.
E foram tantos dias fazendo que ele ficou muito impressionado com aquilo, tudo que saía. E o mais interessante é que, assim, ele pôde ver que não é uma mesmice, porque as pessoas acham que é tudo do mesmo. Não, era tudo diferente. Porque, assim, a gente escuta muita gente falar, é tudo igual, sai a mesma coisa. Não é, cada um é de um jeito. Tem gente que não consegue nem executar o processo. E aí ele disse assim, mas eu não tenho isso. Eu falei, não, você não tem nada, vou ficar tranquila. Ele falou, não, se eu tenho esses negócios dentro de mim, eu quero tirar. Então eu falei, então bora tirar. Aí comecei de novo a fazer com ele, foi por conta disso. Então, assim, ele vê toda aquela situação é extremamente positivo. E nós vamos fazer um trabalho que a gente vai testar tudo na biorressonância e laboratorial. Então, a gente vai ter os parâmetros aí para apresentar. Isso vai ser muito legal. Legal, legal. Não, quando você me deu essa ideia aí, eu já tinha feito há algum tempo atrás algumas coisas, e agora com os exames laboratoriais, os testadores que você está utilizando ali, eu sei que quando você dá essa assessoria para o pessoal que faz o IDF, você também passa tudo nos testadores, isso não passa? Tudo, a gente testa tudo. A biorressonância é vida, é só isso. A gente consegue sobreviver sem biorressonância? Acho que não consegue mais, porque é muito feio. Por exemplo, dentro da biorressonância, eu tenho o kit criar. Não tem um paciente que não entra, é muito difícil. Já escutei pessoas, que não fui eu que fiz a biorressonância, dizendo que não entrou. De verdade, eu nunca tive um paciente no consultório que não entrou. Outros produtos já chegaram a não entrar. Agora, o kit de limpeza de fígado, eu não vi nenhum que não entrasse. E assim, a Maria Rosária, ela é uma criança, uma adolescente, 14 anos, né? Sim. Eu passei e entrou forte para ela. Eu disse, mas mesmo assim, com criança eu vou fazer? Com 4, 5 dias, ela falou, mamãe, eu mudei totalmente a percepção do meu paladar. Então, a gente não come bugiganga aqui em casa, a gente não come doce, a gente não come bugiganga. O paladar totalmente modificado. Sem falar que, assim, ela está em fase de desenvolvimento e ela é magra, ela tem um corpo super bacana. Mãe, fica quieta. Tá gritando. Ninguém mexeu na cortina agora, tá? Tá tudo certo. Ela teve a percepção de uma modificação de padrão, que eu não preciso de tais alimentos, que eu sobrevivo muito bem com isso. E sem falar que, não tem gordura visceral, mas a inflamação, o pouco que tinha, zerado, coisa mais fofa, linda. Nossa. Então, assim, eu tenho gente do protocolo IDF2 porque lá a gente modifica, a gente não faz o protocolo que você preconiza. Você sabe, né, que a gente fez umas modificações bem bacanas lá. Tem gente que no segundo dia que tinha terminado, me mandou mensagem, quando é que eu posso começar outro? Eu nem analisei as pedras dela ainda. Ela falou, por favor, eu não quero mais ficar sem. A cabeça muda, a percepção do alimento muda, né? Não vamos ficar falando de melhorar a insulina. Deixa eu dar uma dica bem rápida, assim, que eu acho que eu não falei em nenhuma das lives ainda. Eu me lembro que a primeira nutricionista que nos acompanhou na programação do Protocolo Criar, ela nos falou assim, na semana, olha que interessante para você que está nos ouvindo a primeira vez ou que já é profissional que está usando o protocolo. Como eu vou desintoxicar, trabalhar o terreno biológico, eu já vou exigir que essa pessoa pare com glúten, com refrigerante, com isso, com aquilo. Quando ela estava no 20º item, eu já disse, eu quero que você pare com tudo isso. Porque eu sei a dificuldade que as pessoas têm para mudar o hábito alimentar. Como eu já vi você falando muito sobre os patógenos, eles não estão se alimentando do corpo deles. Eles têm os seus terceirizados lá que mandam mais do que eles mesmos no corpo deles. É ou não é? O que eu faço hoje? Eu tiro o básico. Se a pessoa quiser entrar com mais mudanças nutricionais, perfeito. Mas se ela conseguir tirar a proteína animal, os 7 dias, a caseína, os laticínios de uma forma geral, e as frituras, eu já sinto que a gente ganhou 50% de terreno dela. Porque o após ali, eu tenho centenas de casos de pessoas que eram A positivos e que se achavam carnívoros, que depois que o organismo ficou em equilíbrio, acabou. Marcos, o que tu fez comigo? Eu não consigo mais comer carne. É só o equilíbrio. Eu achava que eu não ia conseguir ficar sem doce, sem pão, sem isso. Se você volta à essência, se você deixa teu corpo funcionar da forma que é para ele funcionar, a gente tem muitas mudanças aí que nós, como profissionais aqui atrás do balcão, vamos dizer assim, não precisamos mais se estressar. É só fazer com que ele faça o primeiro passo. E depois a percepção vem. Tu tem percebido isso também, não?
Eu deixo o paciente muito à vontade. Eu não acho que eu seja uma pessoa flexível, mas eu digo para ele, o que você escolha é sua. Você vai escolher. Então, eu tenho paciente que de 3 em 3 meses tem no consultório. Eu tenho paciente que faz uma consulta e não retorna mais. Ah, Elisângela, você tinha que pegar leve? Não. Você me paga para consultar. Uma consulta você vai entender o conhecimento do profissional. Eu tenho obrigação, se eu conheço, eu passar para ele. Ó, isso é processo inflamatório. Então, às vezes a pessoa chega lá e diz assim, nossa, mas lá em casa ninguém come nada com glúten, só farinha de arroz. Tá ruim? Pode parar. Você tá dando arsênico, Ah, mas eu como arroz, farinha de arroz integral ainda. Então, você tem que entender qual é o alimento inflamatório. Porque quando você olha para a família, você vê a decadência na família. Você vê o pai obeso, a mãe sem cintura e a criança gordinha. É isso que você vê. E você tem que entender, como pai, como mãe, que aquilo é uma cadeia de conscientização genética e epigenética. Então, eu não sou muito flexível. Eu sou brincalhona, eu sou divertida, mas eu sou muito séria nesse ponto. Olha o seguinte, quer comer? Fica à vontade. A decisão é sempre sua, mas você tem o conhecimento é esse, né? Nossa. Você comprou um carro novo, quer enfiar ele no poste? Pode enfiar, o carro é seu, o dinheiro é seu, tá tudo certo. Eu tô aqui se você precisar. Porque senão, a pessoa não dá o start no que aconteceu. A gente dentro da terapia neural, eu gosto muito da terapia, que ela leva o paciente para o gap do problema. Então, muitas vezes, eu não deixo de colocar a terapia neural dentro do tratamento, porque ele tem a percepção. Eu digo assim, Alcir, o paciente chegou, sentou na minha cadeira, na minha frente, ou na minha telinha na internet, né? Ele me dá a resposta do tratamento no primeiro 1 minuto. 1 minuto de resposta. Se eu tiver aquele dia muito ruim de consultar, muito ruim, até os resposta. Senão eu consigo tirar no primeiro minuto. O restante da consulta, ele vai escutar o meu... Mas eu já entendi o gap, porque ele conta. Uma pitadinha sobre patógenos. Me fala aí qual que são a tua experiência sobre a área de patógenos, em poucas palavras. Na verdade, quando a gente usa, vou colocar dentro do seu sistema, né? Quando os patógenos era para funcionar da seguinte maneira, né? Comi uma coisa contaminada. Aí a pessoa vira e fala assim para mim: ah, não, mas eu sou vegano. Eu não como nada de animal. Uhum. Não esqueça que o esterco do seu legume orgânico foi estercado com cocô. Né? A gente esquece disso. O solo está altamente contaminado. Então, tá tirando o ar do peixe. Quando você ingere esse alimento ele deveria ser extremamente macerado na cavidade oral, né? Para isso você tem 32 dentes, você teria que mastigar isso um número de vezes e você ia destruir esses óvulos de parasita. Porém, você não consegue fazer essa mastigação. Todo mundo tá com pressa, correndo, comprou a lasanha da Sadia, sai, vamos lá, tomou um todinho de almoço, não deu nem para mastigar. Então, você já ingeriu. Uma vez ingerido, aí a gente tinha outro elemento de suporte. Quando ele chega no estômago, tem um ácido lá dentro. Esse ácido ia destruir esse patógeno. Só que todo mundo hoje tem o quê? Falta de ácido. Né? Todo mundo toma o quê? Prazol da vida. Né? E quando toma 2 marcas ou 3 diferentes, eu falo, mas pra que é? Ah, não, é que o médico achou que um não estava bom, pôs o outro. Entendi. Então vamos tirar? Você não tá resolvendo? Você veio procurar o terceiro, né? Então, quando ele chega dentro do estômago, essa hipocloridria faz com que esse patógeno crie vida e entre para esse tubo digestivo. E era para esse parasita ficar nesse tubo digestivo e a hora que você fosse no banheiro, fizesse seu cocô, o parasita ia embora. Fechou? Beleza. Isso se você tivesse uma parede intacta desse trato. A impermeabilidade que está tendo aí é... Isso. Você não tem, porque você come alimentos inflamatórios, você come alimentos contaminados. Então, você tem uma permeabilidade. O que é permeabilidade? Era para você ter uma folha de sulfite sendo a parede do seu intestino. E você tem uma peneira. Por essa peneira estão vazando esses parasitas. E esses parasitas estão migrando para outros órgãos. Então, ele vai para pulmão, vai para fígado, vai para olho, vai para cérebro, vai para suprarrenais, vai para rim, vai para um monte de lugar, né? Então, esses patógenos em outro lugar, ele causa mais problemas ainda. E a dificuldade de tirar é muito grande. Então, quando a gente usa a parte para
detoxificar fígado, você vai já conseguir, é isso que eu falo para você, Nossa. você já está fazendo um benefício para o cara. Você já está tirando, ao menos, os patógenos do trato gastrointestinal, você já está eliminando. Milhões de bichinhos aí. Sim, mas doutora, tem gente que fala assim para mim, né? Doutora, eu fiz exame, eu não tenho. Meu filho. Então, ou você é de outra galáxia, né? Não sei como são as outras, ou você é só uma folha de papel, que não existe ser que não está parasitado por outro ser. Não. Mas se você só tomasse água, Sim. às vezes a pessoa fala assim, né? Mas eu fiz o meu exame de fezes e não deu nada. É porque não vai dar lá mesmo, gente. Porque você tem que pegar o bicho na hora certa, e não é qualquer momento que ele tá lá, tá? A diarreia é boa. Como as pessoas ficam preocupadas de estar com vômito e diarreia? E eu falo, maravilhoso. Elas falam assim, sua louca. Eu falo, o corpo não quer o que tá lá dentro e tá botando para fora. Qual é a loucura? Sim. O engenheiro é a mesma coisa, febre, né? Não é o tema aqui, mas a febre subiu, vou baixar. Não. Ela sobe para matar. E tira a oportunidade do corpo reagir. Alguma vez, doutora Elisane, chegou a achar eosinófilos zerados nos exames? Nunca, não acha, tá louco. O pessoal, mas eu fiz. Uma vez eu me lembro que eu pedi para um paciente fazer 3 vezes na semana o exame de fezes. E mesmo assim, eu achei que eu não ia conseguir achar alguma coisa. Não achamos nada. Mas os eosinófilos estavam lá no alto. Pronto. Sim, pode ver os eosinófilos. E assim, gente, depende do padrão do laboratório. O eosinófilos está lá de 0 a 300. Se você tem 200, você tem. Se você tem Perfeito. 50, você tem. Se você tem 23, você tem. Você não tem isso. Eu nunca vi um eosinófilo zerado. Nunca. Uma coisa que você me deixou muito feliz é de você, não só dentro do programa criado desintoxicação, mas também os parasitas, também os metais pesados, tudo você usar dentro das frequências. Isso aí é maravilhoso, porque você abrange um terreno muito amplo num curto espaço de tempo. Isso, a tendência disso aí é só recuperação e bem-estar. Agora, a gente sabe que todas as pessoas, elas começam a ter uma luz quando elas começam a dar essa oportunidade para o corpo delas. E eu acho que isso é a nossa maior missão, é o que eu sinto, é de levar essas informações para o maior número de pessoas que queiram essa mudança. Trabalho com muitas pessoas que são vegetarianas, que são veganas. Quando elas fazem a limpeza do terreno biológico com o programa, elas ficam assim, pasmas. Elas não sabem aonde que aquilo estava. Mas, doutor, eu sou há 20 anos vegetariana, eu não tenho nada, eu estou perfeito. Só positivo. Só positivo ainda. E daí elas fazem e retiram todo aquele lodo biliar, toda aquela lama, toda aquela estagnação ali. E uma das coisas que eu tenho percebido, hoje eu recebi 2 ligações de pacientes, por mais que o médico estava querendo fazer a cirurgia da retirada da vesícula, por não terem sintomas algum e simplesmente só terem achado, nos deram a oportunidade de fazermos o programa, porque hoje nós temos, graças a Deus, aqui cirurgiões na esquina, para qualquer emergência. Como não está em emergência, e eu já tratei, como se viu o comentário naquele congresso, vários médicos que têm de 2 a 20 anos litias de biliar, e nunca pensaram em retirar. Por quê? Estão dentro de uma área integrativa, já sabem como que a coisa funciona, não ficam simplesmente se assustando que eu vou ter que fazer isso. É tão óbvio. Então, assim, né? Se você, a partir de um momento, né? E as pessoas falam assim, eu fiz um ultrassom e eu não tenho nada na vesícula biliar. Você não tem, não. O seu ultrassom, ele não tem a capacidade, por conta da porosidade da pedra, captar. Porque você tem, tá lá. Porém, ele vai captar aquelas que estão mais antigas. Então, por isso que a pessoa vai controlando o tamanho da pedra. Então, tá bom. Então, vamos tirar a vesícula biliar. Beleza, tirou. Você analisou no seu paciente o que estava causando? Não. Então, peraí. Então, vai continuar formando? Vai. E aí, o que resolveu? Tem mais o que para tirar agora? É parecido com aquele caso... Depois tira a orelha, depois tira a ponta do nariz. É parecido com aquele caso da pessoa que perdeu 20 quilos e ela chega para nós, agora eu posso voltar a comer o que eu comia antes, está tudo ok? Pode ficar à vontade, minha senhora. Tá livre-arbítrio. Sim, é o lógico, né? É o lógico, né? Não, eu vi também você comentar alguma coisa que eu acho muito interessante da forma que você passa, que tem alguns profissionais que estão, profissionais famosíssimos,
que eles estão dando todo um percurso de saúde para a pessoa e que de vez em quando ela pode se jogar na lama, que é tipo o dia do lixo. Como é que funciona para você isso aí? Então, para mim, eu, Elisângela Parron Gonçalves, isso para mim não tem coerência, tá? Porque o que você é? Você é o seu templo. Na sua casa, você faz um dia de lixo? Você joga lixo pela casa? Você espalha lixo pela casa? Porque você estava com vontade de ver casca de banana fedendo? Tudo bem que às vezes você deixa a louça de um dia para o outro, pode acontecer, mas nós estamos falando de sujar a casa. Então, isso, eu como bem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo eu sento o pé na cerveja, na pizza, na coxinha, na macarronada. Cara, não deu nem tempo de você detoxificar, né? Tem alimentos que chegam a ficar 64 dias dentro do seu corpo. Sim. Ah, mas eu faço tudo certinho. Eu como pão integral, isso. Come pão com fungo, bem bacana mesmo. Como do pacote que também tem fermento. A gente vai agregar um pouco mais. Então, quando a gente fala desse dia do lixo, eu, Elisângela, essa é uma opinião minha, eu não ofereço essa disponibilidade para o tratamento do meu paciente. Porque eu quero que o meu paciente fique sem a doença. Então, aquilo que é como um presente para ele, que é como um mimo para ele, ele tem que encontrar dentro da frequência dele o que deu start para ele buscar carinho naquela comida. Porque comida é relacionamento. Então as pessoas falam assim, né? Ah, mas você não come nada, eu como tudo que faz bem para mim. Às vezes, como uma coisa que não faz bem também. Vocês estiveram com a gente lá, era um congresso de saúde integrativa, e eu disse, eu vou fazer café da manhã todos os dias, porque eu não vou comer esse treco, não. Vocês viram. Adoramos teu café da manhã, nossa. E é aquilo que a gente come todos os dias em casa. Não tem muita diferença. Uma vez ou outra tem uma porqueirinha, alguma coisa, mas é muito, muito, muito raro. Porque quando a gente come isso, o corpo já não quer. Já dá diarreia, já dá dor de cabeça, já dá náusea. Então, eu não sou a favor do dia do lixo. Porque eu não acho que eu seja lixo. Então, eu não vou fazer o dia do lixo. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento integrativo, então, de uma forma geral, que eu vejo, que você vê, eu acho que o pessoal vai gostar. A pessoa se recuperou, para ela estar normal. Como que nós vamos fazer para manter ela assim, para nós falarmos de uma coisa chamada longevidade, longevidade saudável, vamos dizer assim. Como é que você coordena essa situação? Porque eu tenho alguns casos de pessoas que fizeram o programa Criar e se sentiram bem, 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 que para mim, aquele bem não chegou a 10% do quadro dela. Mas que para ela parecia que ela estava procurando, isso você vai ver em algumas pessoas que vão fazer o protocolo, que ela se sentiu tão bem porque ela perdeu 5 quilos, ela sentiu com mais energia, mais isso, mas ela estava ainda na ponta do iceberg. Secando o gelo. Daí elas me procuram novamente, dali 2, 3 anos, doutor, agora eu sei o que eu tinha me recomendado. Mas eu me senti tão bem, eu parei. Mas agora eu quero fazer de volta. Entende? Esse ponto, que é um elo, que é bem complexo, que muitas vezes as pessoas dão muito mais valor à matéria do que à própria saúde delas. Porque elas dizem, não, se eu continuar me tratando, eu vou ter uma despesa, vou ter um desgaste. Como que você trata dessa situação assim? Eu deixo o paciente muito à vontade. Eu não acho que eu seja uma pessoa flexível, mas eu digo para ele, o que você quer? A escolha é sua. Você vai escolher. Então, eu tenho paciente que de 3 em 3 meses tem no consultório. Eu tenho paciente que faz uma consulta e não retorna mais. Ah, Elisângela, você tinha que pegar leve? Não. Você me paga para consultar. Uma consulta você vai entender o conhecimento do profissional. Eu tenho obrigação, se eu conheço, eu passar para ele. Ó, isso é processo inflamatório. Então, às vezes a pessoa chega lá e diz assim, nossa, mas lá em casa ninguém come nada com glúten, só farinha de arroz. Tá ruim? Pode parar. Você tá dando arsênico, Ah, mas eu como arroz, farinha de arroz integral ainda. Então, você tem que entender qual é o alimento inflamatório. Porque quando você olha para a família, você vê a decadência na família. Você vê o pai obeso, a mãe sem cintura e a criança gordinha. É isso que você vê. E você tem que entender, como pai, como mãe, que aquilo é uma cadeia de conscientização genética e epigenética. Então, eu não sou muito flexível. Eu sou brincalhona, eu sou divertida, mas eu sou muito séria nesse ponto. Olha o seguinte, quer comer? Fica à vontade. A decisão é sempre sua, mas você tem o conhecimento. O conhecimento é esse, né? Você comprou um carro novo, quer enfiar ele no poste? Pode enfiar. O carro é seu, o dinheiro é seu, tá tudo certo.
eu tô aqui se você precisar. Porque senão, a pessoa não dá o start no que aconteceu. A gente dentro da terapia neural, eu gosto muito da terapia, que ela leva o paciente para o gap do problema. Então, muitas vezes, eu não deixo de colocar a terapia neural dentro do tratamento, porque ele tem a percepção. Eu digo assim, Alcir, o paciente chegou, sentou na minha cadeira, na minha frente, ou na minha telinha na internet, né? Ele me dá a resposta do tratamento no primeiro 1 minuto de consulta. Ele fala qual é a resposta. Se eu tiver aquele dia muito ruim de consultar, muito ruim, até os 3 minutos ele me fala a resposta. Porque senão eu consigo tirar no primeiro minuto. O restante da consulta, ele vai escutar o meu... Mas eu já entendi o gap, porque ele conta, ele fala o que é. Então, quando o paciente fala, ele não percebeu. Mas você já... Presta atenção, no seu primeiro 1 minuto, não... ele vai falar, bom dia, doutor, tudo bem? Quando você fala, o que eu posso te ajudar? Pá, ele fala. Ele vai dizer assim, eu vim aqui emagrecer porque meu marido não gosta de mim assim gorda. Então, já deu a resposta. É 1 minuto. Ele nem percebeu o que ele falou. E aí você vai puxar o fio, tem um problema nesse relacionamento, né? Ai, doutora, não sei, minhas irmãs são tudo magrinha e eu, nossa, tô aqui toda empipinada, com meu pâncreas ruim, com meu fígado ruim. O problema tá lá na infância, na família. Ela já falou, entendeu? Então, assim, eu deixo meu paciente muito à vontade. E eu fico muito feliz de ter de paciente de muitos anos, né? Então, hoje eu estava atendendo e aí eu tenho uma senhorinha de 78 anos. A doutora Marci estava no consultório e ela falou assim, tem uma senhorinha lá embaixo de braço quebrado. Ela falou que ama você. Eu falei, quem que tá de braço quebrado? Aí, daqui a pouco, eu terminei a consulta e desci, né? Aí, fui na sala de injetáveis e tinha uma paciente fazendo hidrovitálise. Ela falou, ai, como eu te amo. Ai, eu não tenho energia, não é por nada. Eu tenho energia porque eu venho aqui, porque eu aprendo as coisas. Ela ensina ao filho. Então, assim, vamos dar o livre-arbítrio sem pressão. Mas falar para ele, quer fazer o dia do lixo? Pode fazer. Só que é sua responsabilidade. Eu tenho uma paciente, eu já postei ela. A hora que terminar a live, eu vou postar ela lá de novo. Uma menina de 10 anos. Legal. Ela chegou, Alcir, com o fígado totalmente intoxicado, mas eu nunca tinha feito numa criança de 9 para 10 anos. Você estava falando sobre uma criança de 9 anos de idade. Sim. Que chegou até teu consultório. Ela chegou, ela tinha uma dermatite onde ela não conseguia mais controlar, ela já tomava 2 corticoides. Por conta dessa dermatite, era muito complicado, porque a roupinha já sujava, sangrava na escola. Então, o relacionamento social dessa criança era muito conturbado na escola. Então, ela já tomava remédio para depressão e ela já tomava remédio para dormir, tá? Feitos os exames de sangue biofísicos e clínicos, a gente percebeu que ela tinha uma intoxicação muito grande por metal. Tá? Só que ela tinha um sentimento muito complicado, que era uma questão de raiva, que ela era muito forte nela, né? A expressão era muito forte. E você via tanto na acompanhante quanto na criança. Tudo isso eu tô falando para o que você falou, qual é a sua postura, como é que você trata tudo isso? Sim. A gente tirou os alimentos e foi incrível, porque essa paciente, a gente só fez a remoção, Alcir. Eu vou colocar a foto antes e depois de 60 dias aqui. A gente só fez a remoção. Essa paciente passou numa sexta-feira. Na segunda-feira, ela me ligou. E ela disse assim, doutora, tá muito difícil para comer, o que eu faço? Aí eu falei assim para ela, olha, vai tentando fazer isso, fazer aquilo. O que você comeu esses dias? Ela falou, a gente não comeu nada, porque a senhora falou que não podia usar panela, que a panela estava estragada, então a gente não cozinhou. Eu disse, você não comeu esses dias todos? Ela foi tão radical, ela foi tão radical que eles só comeram alimentos crus, porque como eu falei que a panela dela estava descascada, que ela tinha que melhorar essa condição da panela, ela falou, não comi faz desde de sexta-feira depois que saiu daí. Eu falei assim, opa, pegamos uma veia boa aqui. Depois de 60 dias, eu vou colocar a foto do antes e depois da hora que terminar a live. Essa perna estava limpa, esse corpinho estava todo limpo, todo restaurado. Beleza. Todo restaurado. Essa criança saiu, teve um episódio e teve vontade de comer tudo. Como comeu Mac, batata frita, não sei o que, não sei o que lá. Deu 2 dias, essa criança não voltou. Depois dessa saidinha do dia do lixo, né? Ela não voltou como no começo, mas ela voltou uns 30% como no começo. E ela falou pra mim, eu entendi que eu ainda não estava pronta, eu entendi que isso é uma coisa que o meu corpo não consegue trabalhar, eu entendi que nunca mais eu vou fazer isso.
Então eu disse assim, Nossa. faça quantas vezes você quiser. Porque a menininha falou, eu não quero voltar a tomar aquele monte de remédio, eu não quero mais não pôr shorts. Então assim, você tem que deixar o paciente muitas vezes decidir também. Porque às vezes a gente, por amor, a gente quer tomar a decisão por ele. Não come isso, não come aquilo. Não... Mas ele tem que ter a consciência. E isso, assim, eu já aprendi, tem um momento certo. Não é, eu acho que a nossa obrigação é passar o conhecimento. E a decisão é deles. Nossa. Só pegando esse mesmo tempo aí, ontem eu estava voltando da minha partida de tênis, eu tinha visto falarem muito que Chapecó é uma cidade de 250 mil habitantes aproximadamente. Desde que eu estou morando aqui tem 200 mil habitantes, eu acho que deve ter um pouquinho mais, mas isso quase 20 e poucos anos. E daí me disseram que chegaram a postar aí que tinha média de uma farmácia para cada 700 habitantes. Eu achei meio demais. Mas aí eu chegando em casa, estacionei o carro, fui dar uma... que eu tenho um vizinho muito querido da esquina, tá, que eu moro bem na frente da Igreja Matriz, aqui na cidade de Chapecó, e daí tem um vizinho que não é muito amigo meu, que é um tal de Burger King. Meu vizinho de lateral. Não, mas a gente vê, nossa, dá uma tristeza, tanta gente se alimentando assim, mas a gente é o livre-arbítrio, né? Talvez no momento da conscientização. Só que daí eu fui até a esquina e eu coloquei até no meu Instagram, eu não sabia, mas na mesma quadra, que não dá 50 metros, deve dar uns 30 metros, 4 farmácias, uma no lado da outra. É muito. E são aluguéis caríssimos. Mas são aluguéis caríssimos. Tá todo mundo, Alcir, querendo um milagre e não uma conscientização. Eu digo assim, que a cura todo mundo quer. O processo de tratamento para cura, poucos querem. Não. Pula essa parte. Isso. Então, assim, né? Me dá um negócio para parar de tremer a mão. Não tem um negócio para parar de tremer a mão. Tem uma série de coisas que tem que ser analisado para que aquilo aconteça. Né? Então, isso, quer queira, quer não, foi a nossa formação, a nossa conscientização. Por isso que eu digo, talvez a gente não consiga conscientizar os profissionais, mas se a gente conseguir conscientizar os pacientes, vai ser ótimo. Nossa. Porque os pacientes vão conseguir mostrar para a família vai criar uma geração saudável. Eu acho que você e todo mundo que entrou, que passou por aqui, é que está buscando alguma coisa diferente. É fácil? Não, porque no começo, eu já comi Burger King, viu, Fábia? A Fábia nunca comeu, eu já comi. A Fábia nunca comeu porque lá na cidade dela não deve ter, deve ser por isso. Né? E eu ainda dizia assim, eu vou comer essa marca porque a outra marca é muito ruim. Gente, isso não é alimento, isso é produto alimentício. Né? Tem uma nutricionista, eu não sei se a Rafaela Carlaquian saiu, eu vi ela entrando aqui. Se ela tiver, fala um salve aí. Tem uma nutricionista que ela guarda um lanche do McDonald's há 5 anos. Todos os anos, já viu a nutricionista? Todo ano ela abre o lanche e mostra que nem os fungos comem. Ele está intacto. Nem os fungos comem. Nem os fungos comem. E nós comíamos, ou comem, ou comemos essas coisas. Então, assim, tenho bastante consciência disso. Eu digo que Deus não fez supermercado. Se ele não fez supermercado, não é para você consumir o que está lá dentro. Quer acabar com o teu fígado? Compra um liquidificador e baixa tua fruta. Aí, ó, Alcir. Deus fez a fruta, fez a água, mas não fez o liquidificador. Então, é isso que vocês têm que olhar, né? Essa consciência do alimento, essa consciência do sentimento, essa conscientização do porquê a gente quer queira, quer não, olhar para o sentimento. A Fábia veio... Posso falar, Fábia? Da sua cicatriz? Se ela falar que eu posso, eu falo. Se ela falar que eu não posso, eu não posso. Eu falo, porque ela tá ali. Mas, né? Pessoal, então, imagine que momento especial agora. Eu fico muito, muito feliz, Elisângela, de você doar esse momento para nós. É um momento que a gente vai deixar lá no YouTube, a gente vai estar trocando e mandando para todos os pacientes, colegas, porque o nosso trabalho é esse. É essa função, o conhecimento, passar as informações. E eu vejo assim, quando me chega... algumas pessoas que já passaram por essas informações com a gente,
e conseguem repassar para outras pessoas, independente se essas outras pessoas vão se tratar com a gente, se vão usar nosso produto Sim. ou não, mas só das pessoas terem uma consciência, parece assim que a gente já tem uma sensação de missão cumprida, né? Ah, que já estamos no caminho certo. Ó, a Fábia falou que eu posso contar, né? Ela veio, eu fiz um tratamento dentário e a cesárea dela parou de queimar. Mas como assim a Como? cesárea e o dente, ela tinha a linha da cesariana dela, Ah, queimava e sim. coçava. E a gente fez o tratamento de dente. E aí ela me mandou, doutora, não tô mais sentindo como eu sentia antes. Então, assim, os marcadores da boca, eu perguntei porque ela estava aqui, né? Se podia falar ou se não podia falar. Porque eu acho que quando a Sim. gente fala também, é um ótimo exemplo para as pessoas. As pessoas entendem onde que o dente entra em tudo isso, o dente e o fígado junta, a articulação, tudo tá junto. Nada está segmentado. Hoje eu passei uma biorressonância em uma paciente. Essa paciente estava ao vivo, a gente faz isso à distância sem problema nenhum. E o que mais pegava não era na área do tumor, era na área da tatuagem dela. Era o mais forte. E ela faz o que com aquela tinta da tatuagem? Ela contamina, ela intoxica o fígado dela, porque aquilo que colocou ali foi para a corrente sanguínea e filtrou no filtro. Mas que vocês todos tomam consciência, que vocês comam bonitinho, né, Alcir? Essa é a Que parte vocês, mais importante. que Quer ver? Eu vocês sei que façam tem as muitos lições. assuntos, muitas coisas, mas eu acho que com todo esse conteúdo a gente ficou muito feliz. É que nem eu te falei, nós temos que sentar 5 horas aqui e não vai dar para esvaziar, é muito conhecimento. Mas se uma dessas informações que a gente conseguiu passar, que você conseguiu nos passar aí, possa ser colocada em prática, eu tenho certeza que a pessoa já, na hora, no momento, ela começa a sentir as mudanças. É verdade. Principalmente a consciência geral, né? E ter você na nossa equipe aí nos deixa muito ricos, muito felizes, Ah, muito tá? obrigada, eu Porque fico muito feliz. conhecimento, eu acho que é a moeda de troca hoje de todo mundo, né? Que a Com pessoa certeza. chegou, sentou, você identificou, e por isso que a gente trabalha muito na formação, e nós falamos no primeiro encontro sobre um curso que nós íamos desenvolver de uma porta mais ampla, que não seja só para a parte odontológica, mas Sim, porque tem muitas pessoas que têm o coração a serviço. Você percebeu lá no congresso, né? E que sim, às vezes sim. falta um conhecimentozinho a mais, a mais. Quando você me falou que tinha feito a Neural, nossa, a Neural eu conheço há muitos anos. E a gente sabe que quantas pessoas que hoje que já tiveram que fazer esterectomia, tiveram vários tipos de problema só por causa das cesáreas. Se tivesse naquele período ali feito a sedação, ter feito a neuralterapia, então isso é muito legal. Agora, outra coisa muito importante, eu gostaria que você nos colocasse a par, porque eu sei que você também faz as tuas consultas à distância. Eu Uhum. sei que hoje, com uma panorâmica, você consegue muitas coisas e também com a ressonância, com todo esse trabalho. Eu gostaria que você se colocasse à disposição aí para alguém que queira ter mais informações. Eu sei que você deixou muitas pessoas com aquela sensação de conhecer mais sobre essa área. E eu sei Uhum. que quando você olha sobre os dentes, você consegue identificar e fortalecer muito a saúde da pessoa e restabelecer a saúde, vamos falar, Sim, restabelecer. sim, Então, eu sim. gostaria que você me passasse qual que é o canal que essa pessoa poderia ter você para você fazer isso. Eu sei que no futuro eu mesmo aqui, alguns pacientes meus, a A gente gente vai já falou, né? direcionar para a gente Uhum. fazer esse trabalho. Porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer pela população. Sim, Dar condições dela perceber que ela tem condições de ter uma vida melhor. Muitas vezes sim. ela está com situações, e eu conheço alguns casos aí de pessoas, você eu acho que me contou também um caso, de uma pessoa que tinha feito um tratamento X e que tinha desenvolvido uma doença autoimune muito grave, e que no Sim. momento que foi sedado, ela eliminou a doença autoimune. Então, eu tenho certeza que tem muita informação, e eu me sinto muito, até com o programa CREA, eu me sinto às vezes com os braços cruzados, que a gente não está fazendo a parte da gente. Mas daí eu respiro Sim. fundo, medito, faço meu yoga e vamos lá, vamos fazer dentro da nossa possibilidade. Deixa uma mensagem para esse pessoal sobre o carinho que você tem com o resultado que você tem conseguido alcançar até agora. Olha, graças a Deus, nesses 26 anos, a gente sempre viu o ser humano de uma forma integrada.
muito integrada, né? E olha só que lindo, né? Você está me perguntando e eu tô lendo os comentários, né? Pessoas que desculpa, gente, às vezes eu não sei nem quem é. Sou sua fã, você é maravilhosa, você me ajudou. Ah, que Às vezes coisa as boa, né? pessoas, né? É super lindo de ver isso, né? Tipo assim, as pessoas agradecidas por você, agradecida por mim, pessoas que às vezes eles nos conhecem por uma rede, por alguém que falou, por um amigo. A gente fica muito feliz, porque a nossa missão é essa. Nossa missão é ajudar. Ponto. Para isso a gente estuda, para isso a gente traz material para casa, para isso a gente sacrifica muitas vezes a família, a gente Sim. sacrifica muitas vezes a saúde da gente. Quantas vezes a gente Sim. sacrifica a nossa saúde, né? Porque a gente lida com isso o tempo todo. E às vezes as pessoas Sim. perguntam assim: como é que faz consulta online com o dentista? Igualzinho nós estamos fazendo aqui com vocês, ó. Um em cima na tela e outro embaixo. É desse jeito. Então, Olha só. através de exames biofísicos, de imagem e de exames séricos, a gente consegue fazer uma consulta com uma hora de muita tranquilidade. Eu não consigo fazer uma curetagem cirúrgica via internet. Você vai ter que vir até meu consultório. Mas É. um diagnóstico e um plano de tratamento a gente consegue. Eu também, Dani Levi, eu também acho uma missão linda. Não é porque é minha, não, mas eu acho que é lindo a gente ajudar o próximo. Outro dia uma pessoa perguntou assim: você tem algum projeto social? Eu não tenho nenhum projeto social. Eu acho que simplesmente é obrigação de qualquer ser humano tratar alguém com disponibilidade dele, sem retorno financeiro. Então, isso eu tenho certeza que o Alcir faz, eu faço. Todos vocês que estão aqui, 200 Sim. pessoas que passaram, se cada um faz unha, faz uma unha de graça, o outro faz sobrancelha, faz a sobrancelha de graça, o outro dirige ônibus, leva alguém um dia de graça, o outro tem transporte, Todos tem podemos Uber, fazer, né? não importa, faça a sua parte. Eu acho que se a gente fizer isso, se um advogado defender uma causa, se um naturopauta fizer um atendimento, se um dentista fizer um procedimento, então faça que a coisa acontece e gira, né? Não é à toa que eu, o Sim. Alcir, a equipe, a gente se integrou tanto, né? O Dr. Manuel, quando a gente falou ali, Nossa. é uma integração muito legal, porque nós estamos a serviço, é para doar mesmo, gente. É óbvio que a gente não pode doar tudo, mas cada um, se conseguir doar um pouco, já é maravilhoso. Vamos agradar a todo mundo? Não, com certeza não. Nem Jesus Cristo agradou. Também Mas não é se a nosso gente objetivo. não é. O nosso objetivo é ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. O E, milagre não é aqui na nossa porta. A gente não tem esse poder. A gente tem o conhecimento que consegue fazer o direcionamento, mas a decisão claro. é de vocês. É isso. Eu acho que eu peguei um livro ontem, fininho assim, acho que 3.600 páginas. Oh, meu Deus do céu, maior que o Guyton, né? Me... E a primeira frase que eu li diz assim: todo ser humano que tem vontade tem o poder de se curar. Eu só li isso. Eu só li isso. É Nossa. enorme. Acho que é 3.600, alguma coisa assim. Não sei quando eu vou ter tempo de colocar tudo aquilo. Mas é isso. A partir do momento que você busca, né? Já fizemos muitas coisas erradas. Eu, o Alcir, todos vocês estão aqui. Mas a partir do momento que o conhecimento é disponibilizado, o start está aí. Não é verdade? É isso. Perfeito, perfeito. Agora vamos lá. Agora, para o pessoal ter a conexão, esse pessoal novo que não te conhecia ainda, eles podem entrar pelo Instagram, tem um telefone específico que o pessoal pode Pode, entrar em pode. contato. Pelo Instagram, sempre tem o link lá na bio com o telefone. Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer entrar no protocolo IDF, quer fazer parte do protocolo IDF, clica lá, dá para fazer o protocolo junto com a gente. Dá para entrar em contato com a gente pelo número 11 9, vou colocar aqui, ó, 11 94744 2011, vou colocar aqui embaixo, peraí, 11 9 4744 2011. Se a Alessandra Vendran estiver aí, coloca aí para nós ali, por gentileza, aí dá um print da tela e já fica, tá? E aí vocês vão ter acesso a isso, vão ter acesso às informações de que é necessário para uma consulta, e a gente consegue, vou citando lá em Chapecó, ó, a Zezé é paciente do protocolo, e ela usou tudo também, e ela tá falando, é maravilhoso. A Zezé acha que eliminou 7 quilos e pouco, eu vi. Teve paciente que chegou a eliminar 13 quilos no protocolo todo. Em quantos dias? O protocolo completo com a reparação de fígado são 70 dias. Mas, na verdade, no final de reparação são 15. Então, atuante direto no protocolo, vamos falar 50 dias.
Nossa, tá. Dá uma pitadinha do protocolo, assim. Não do programa criar, mas do protocolo em si. Como é que ele Sim, funciona, até para esse pessoal, você disse que eles podem se inscrever, podem entrar no protocolo. Então, pode. fala um pouquinho para nós aí rapidinho. O protocolo IDF, ele surgiu com a ideia de remover parasitas, porque ninguém mais fala de parasita. Só que Não quando a fala. gente falou de parasita, a gente falou, a gente tem que limpar o trato gastrointestinal, porque muito parasita mora ali, né? Ó, a Betsy também tá fazendo, tá gostando. Que bom, Betsy. Olha que legal. Então, a gente faz uma fase de limpeza de intestino, uma fase de desparasitação e uma fase de limpeza de fígado, vesícula biliar e ducto biliar. Isso dá 70 dias junto comigo e com a doutora Sandra. E assim, 70 dias. Só os fortes sobrevivem, mas os resultados são maravilhosos. Que legal. Porém, depois de 70 dias, as pessoas já não querem mais os mesmos hábitos. Porque você leva 21 dias para mudar o hábito. E a gente fica 70 com esse pessoal. Então, Nossa. assim, eu acho que vai ser muito difícil esse pessoal voltar. E tem o link na bio, só você clicar lá, dá para comprar o protocolo. Se quiser uma consulta mais individualizada, mais personalizada, mais direcionada, pode entrar em contato com o número que eu falei. E tem o contato lá também. E estamos aqui. Vamos lá, vamos junto, que temos muita coisa boa. Beleza, né, que beleza. Não, olha, te agradeço do fundo do meu coração, tá? Por essa Obrigada, eu que agradeço energia boa que você nos deu aí, conhecimento, informação. Eu sei que a tua dedicação, a gente percebeu desde a primeira conversa, o primeiro contato que a gente teve, você veio de encontro a mim lá num congresso que não tinha nada a ver contigo, você me falou, Marcos, não sei o que vim fazer aqui, eu vim falar contigo, eu disse, vim falar com você. E olha, de lá para cá, quantas pessoas juntos nós estamos conseguindo ajudar. Quantas coisas que estão tomando, e eu fico muito grato de você confiar no nosso programa, confiar no nosso trabalho. Eu sei que estamos todos sempre aprendendo, sempre evoluindo, mas sim. Que bom você fazer parte do nosso time aí. Extremamente grata de você ter permitido que a gente pudesse experimentar o protocolo de uma forma diferente, colocando os seus produtos que são maravilhosos, que teve tanto estudo, que teve tanto empenho seu, né? A gente coloca isso, a gente muda e a gente viu resultados incríveis. E eu acredito que vai surgir um protocolo aí dentro desse criar diferente, com essa inversão que nós fizemos, que tá muito show, viu? Nossa, perfeito. Tudo que vier para somar, tá? E para dar mais resultados para as pessoas, tudo é bem-vindo. A gente está aqui, eu sempre falo para os meus alunos que a única realidade que existe nesse planeta é a mudança. Alguns melhorando, alguns não, mas faz parte da nossa caminhada. Tá? Do fundo do meu coração, tá? Muito obrigado, doutora Elisângela. E obrigada. Espero, em breve, nós podemos estar comentando mais coisas, que eu sei que tem muito assunto, muitas informações aí. Mas agora vai ficar aí no link, teu número, teu contato. Eu vou colocar aqui de novo enquanto você conversa. Já tem nossos contatos, tem os nossos Instagram, então vamos fazer comentário, vamos trocar ideias, pessoal, porque hoje essa integração é o que vai mexer o mundo, é o que vai poder ajudar a salvar a saúde de milhões de pessoas aí. Beijo no coração, obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus, obrigada. Muito obrigado mesmo, pessoal. Olha, foi mais uma terça-feira de sucesso, mas por causa de você nos ajudar a divulgar. Se você gostou, para você poder mandar para aquela pessoa que você ama, que você gosta, que você quer ajudar, ou se é tua paciente, se é tua interagente, tua cliente, tudo para fazermos o melhor. Todas as terças-feiras, se Deus quiser, a gente vai estar aqui pronto para ajudar as pessoas a terem mais luz, mais informação. Certo, pessoal? Um grande abraço a vocês e bom descanso, hein?